Oi, eu sou Maristela Rosa e esse é o Comunique-se Bem, terceira aula no ar, e eu tô muito feliz e muito animada porque eu tô bastante animada para conversar com vocês nessa aula aqui, porque finalmente a gente vai falar um pouco mais aprofundadamente de internet, né? Olha aqui, ó. Algumas coisas aqui pra gente conversar. Gente, sempre que eu tô olhando pra baixo, lendo, são livros, tá? São, enfim, referências que eu trago aqui, que anotações, estudos, coisas que eu fiz pra conversar com vocês, tá? Antes de tudo, agradecer pelo carinho, pelo apoio de vocês por aí na internet, para você que ficou sabendo agora do curso, para você que está aqui desde a primeira aula. Muito, muito, muito obrigada pelo carinho, pelo apoio. Continue compartilhando, que mais gente encontre aqui o Comunique-se Bem, que mais gente aproveite essa troca, essa nossa conversa. E lembrando que a nossa próxima aula, que é no dia 29, já é o quê? A nossa primeira live desse curso. Uma vez por mês a gente vai ter uma live, né, no final de cada mês para conversar sobre um resumão das aulas, pra gente conversar, bater um papo, saber das dúvidas de vocês, enfim, pra gente ter uma troca legal. E aí no dia 29, às 8 da noite, 29 de março, vou estar aqui no canal para conversar com vocês, tá? Então espalhem para geral, lembrando que esse é o Comunique-se Bem, um curso de comunicação totalmente gratuito, totalmente online, e ele só pôde acontecer pelo apoio e patrocínio da Deia Freitas e do Não Inviabilize. Eu sou Maristela Rosa, sou jornalista, comunicóloga, mestra em comunicação e também criadora de conteúdo para as redes sociais. Porque aí o tema dessa aula de hoje é a realidade da internet no Brasil, né? Das redes sociais, da internet no Brasil, em que estado nós estamos aqui, como nós estamos no Brasil, dá uma pincelada nisso, e as possibilidades, né? Algumas das possibilidades aí. A gente vai começar a falar disso sutilmente, e mais lá na frente a gente vai explorar de forma mais concreta as possibilidades aí dentro das redes. Então essa é uma introdução aí à internet brasileira e a como estamos agora, tá? Então vamos lá, muita coisa para falar. Na primeira aula eu já trouxe para vocês a questão da mídia, da importância da mídia dentro das nossas vidas, né? Do nosso cotidiano. E aí eu trouxe alguns dados sobre comunicação no Brasil. E aí eu trouxe falando sobre internet, né? O consumo de internet no Brasil, e eu quero voltar com esses dados para a gente ter eles bem frescos na memória quando a gente estiver conversando aqui, tá? Esses dados são de um estudo do IBGE de 2016, divulgados em 2018. Lembrando que o IBGE está fazendo uma pesquisa bem profunda agora, né? No Brasil inteiro. Então a gente vai ter esses dados atualizados em breve, mas por enquanto a gente tem esses dados aqui. E de acordo com esses dados, apenas 45,3% das casas brasileiras possuem computador, mas a pesquisa também apontou que 92% da população brasileira possui celulares, né? E 90% do acesso à internet no Brasil é através do celular. Muita gente conectada, né? A gente pode pensar no primeiro momento, ai, nossa, 45% só do brasileiro tem computador, né? É muito pouco, né? Nem metade. Então as pessoas não estão acessando a internet, elas estão através dos celulares, e mais de 90% da nossa população tem celular, né? E aí a pesquisa ainda indicou que as pessoas, que 76% das pessoas declararam que usam o aparelho para navegar na internet, assistir vídeos, programas, séries e filmes. E aí na pesquisa ainda diz que essa tendência é uma tendência cada vez mais crescente no Brasil, do consumo de internet para consumir entretenimento, enfim, mandar mensagem, assistir filme, série e todo esse tipo de coisa, assim. E aí a gente tem também outro dado interessante aqui. Eu tô aqui com esse livro que é Cultura nas Capitais, como 33 milhões de brasileiros consomem diversão e arte, que é uma pesquisa que foi até encadernada,
e publicada assim. A pesquisa ouviu 10.630 pessoas em 12 capitais brasileiras, né? Em 2018, essa pesquisa também é de 2018, para tentar entender justamente como as pessoas consomem cultura, diversão, arte no país, né? E eles fizeram perguntas abertas, né? Então, a ideia era realmente que as pessoas respondessem livremente, não sim, não, de acordo com as alternativas, né? E aqui, o dado que eu achei interessante foi quando eles perguntaram o que as pessoas fazem no tempo livre delas. Quando elas não estão trabalhando nem estudando, o que elas estão fazendo? 29% diz que faz atividades de mídia, ou seja, TV e internet, principalmente, que é a maioria das pessoas, né? Aí depois vem atividades culturais, 27%, atividade física, 19%, passear, 15%, descansar, 11%, 10% atividades sociais, 7% brincar, jogar, enfim. É uma pesquisa bem abrangente aqui, né? Olha, TV, como tá em destaque aqui, internet também. Olha como está em destaque aqui, né? O consumo da internet tem tomado cada vez mais o tempo das pessoas aqui no Brasil, né? Tá cada vez mais inserido no nosso cotidiano, na nossa vida, na nossa maneira de ver o mundo mesmo. A internet, né? Antes o que era uma exceção, né? A internet era uma exceção, o acesso à internet era uma exceção, estar conectado à internet era uma exceção, né? E isso mudou no país, né? É claro que a gente não pode falar que tá para todo mundo, que todo mundo tem acesso, que todo mundo tem o mesmo acesso, também tem isso, porque o fato de ter acesso não significa que ele seja igual para todo mundo, né? Tem gente que vai ter banda larga, tem gente que vai ter computador, tem gente que vai ter computador, tablet, celular, tem gente que só vai ter um celular simples assim, sabe? Mas a gente não pode ignorar isso. A tendência de consumo de internet no Brasil está cada vez mais constante, está crescendo e se tornou parte do cotidiano das pessoas, né? E aí a gente volta para um conceito que eu trabalhei lá no começo também, lá na primeira aula, que é o conceito de mediatização, que a gente vai destrinchar um pouco mais aqui. Como eu comentei com vocês lá na primeira aula, né, o conceito de mediatização, ele trata de como a mídia tem tido uma influência cada vez maior na nossa sociedade, né? Eu ainda dei exemplos de coisas e de profissões que existiam muito bem sem a internet, por exemplo, antes da internet, antes dessa revolução tecnológica que a gente tem de comunicação, né? E que agora elas são vistas como semi-independentes, né? Tem essa questão da mediatização, como se todas as outras instituições fossem semi-independentes. Eu ainda comentei a coisa da manicure, agora ela tem que ter sim uma página no Instagram, a moça que faz bolo, o cara que faz bolo, o barbeiro, o advogado, enfim, todo mundo ou muitos de nós estamos conectados às mídias, né? E quando a gente não tá, as pessoas acham estranho, né? As pessoas olham e falam, nossa, mas que esquisito, como assim a pessoa não tem rede social? Ah, você faz um trabalho e você não tá no Instagram? As pessoas olham e falam, onde que eu te acho aqui no Instagram? Né? Onde que eu te acho, sei lá, você tem um canal no YouTube? Isso é cada vez mais comum, né? Ter um canal, ter uma página, estar no TikTok, seja lá onde for, sabe? E aí o interessante da gente entender a mediatização é que todas essas conceituações apresentadas, né, para explicar esse conceito, dão conta de uma sociedade onde a mídia, especialmente a digital, está tão ligada à vida cotidiana que não há mais distinção clara entre o campo midiático e os outros. Seja o campo científico, religioso, político e até mesmo familiar, todos eles atualmente estão direta e constantemente sendo impactados não só pelas mensagens mediatizadas do mundo digital, como também pela forma que estes meios funcionam. Muitos autores consideram, por exemplo, que a velocidade com que a comunicação se dá no mundo digital impacta diretamente na velocidade cada vez maior com que as experiências sociais são vividas hoje. Esses fenômenos não começaram exatamente com os meios digitais, mas se intensificaram com eles. A mídia, ela está
em todos os momentos da nossa vida, né? Igual foi colocado aqui na questão familiar, por exemplo, né? Então você vai se comunicar com seus pais, com seus tios, né? Chamadas de vídeo cada vez mais constantes. Na pandemia, por exemplo, a gente viu isso aflorar cada vez mais, né? Então pessoas que não tinham ideia de como entrar num Zoom da vida, por exemplo, fazer uma chamada de vídeo, tiveram que aprender, né? Professores tiveram que aprender a fazer isso aqui que eu tô fazendo agora, que é dar aula por vídeo. As coisas se tornaram cada vez mais mediadas mesmo, né, por telas. Eu vou no banco com meu celular, eu vou ao mercado com meu celular, faço consultas online, enfim. E aí é interessante essa questão da percepção do tempo, né? Porque, gente, 5 minutos... Eu me lembro que 5 minutos, quando eu era criança, não era nada. Agora, se você chama o seu Uber e tá lá 5 minutos, putz, tá longe. Sabe? Não é louco isso, assim? Realmente, assim, houve uma mudança, sabe, da quantidade das coisas, assim, ao mesmo tempo, né? Então é muito flutuante isso, porque ao mesmo tempo eu tava relembrando aqui com meu noivo que eu adorava quando na rádio tinha coisa de 60 minutos de música. Lembra? 60 minutos de música. Tinha uma rádio que tinha essa vinheta sonora aqui na cidade. E aí eu lembro que eu ficava, meu Deus, vão ser 60 minutos de música ininterrupto, sem intervalo, né? Sem nenhum tipo de áudio em cima. Então eu vou ter 1 hora ouvindo músicas que eu nem podia escolher. Mas o fato de ser 1 hora de música eu achava o máximo. E aí hoje a gente tem plataformas como Spotify, Deezer, o próprio YouTube Music, enfim, que você ouve músicas de forma ilimitada. Então o que é 1 hora de música hoje? Se eu posso ouvir música a hora que eu quiser, quantas horas eu quiser, músicas que eu escolhi, sabe? Então essa percepção de tempo também, ela também é muito alterada por essa revolução tecnológica e midiática, né? Essa revolução midiática que a tecnologia trouxe, né? Então é muito interessante pensar nisso, pensar nas novas maneiras que a gente está consumindo as coisas, né? Que a gente está dando valor para as coisas, para o tempo e para tudo mais, assim. Não um valor no sentido moral da coisa, mas um valor no sentido de o quanto é muito, o quanto é pouco. 5 minutos é muito ou pouco? 1 hora de música é muito ou pouco, sabe? Nesse sentido, assim. E aí, continuando a falar sobre mediatização, a gente tem no texto Teoria da Mediatização, uma perspectiva semi- ou antropológica de algumas de suas consequências, do autor Eliseu Veron. Ele traz uma perspectiva importante no trabalho dele, justamente sobre essa questão da mediatização, né? Porque ele pontua que anteriormente, até mesmo o nascimento dos livros, ou seja, na escrita em pedra, as condições históricas para a mediatização se apresentar na nossa sociedade já estavam dadas. E assim, né, dessa maneira, o autor define o conceito de mediatização de forma histórica na sociedade humana e o descreve como apenas o nome para a longa sequência histórica de fenômenos midiáticos sendo institucionalizados em sociedades humanas e suas múltiplas consequências. Ou seja, as sociedades humanas, desde as primeiras técnicas de comunicação, têm se reestruturado em virtude das consequências da mediatização. E atualmente, com as mídias digitais e a centralidade que esta vem exercendo na vida cotidiana, no caso do Brasil desde a TV, essas consequências se mostram maiores e mais aceleradas. E isso é muito importante de a gente entender, né? Para que a gente não olhe para a internet, para a conexão online, como um determinismo tecnológico, né? O que isso significa? Muitas vezes as pessoas vão falar, ai, porque a internet isso, ai, porque a internet aquilo. Não, esse autor defende aqui, em primeiro lugar, a questão de que a nossa sociedade é mediatizada de muito antes, né? É muito interessante, por exemplo, se a gente pensar no livro, né? Como o livro ele é imersivo, né? É você no livro ali, você e as palavras, né? Então, já é uma mídia imersiva, sabe? E também como a gente pode olhar para o que está acontecendo hoje como uma necessidade social que foi aplicada à internet.
e não o contrário. Não a internet que modificou tudo e tudo mais, mas como as nossas sociedades humanas, elas vão caminhando cada vez mais para uma comunicação imersiva, para uma mediatização, e como a internet, como a gente vive hoje, e como essa mediatização do recurso do online, ela tem a ver muito mais com uma demanda social do que o contrário, sabe? Então a tecnologia, ela não vem do além, desce aqui e buf, muda a sociedade, né? A gente tem uma construção social que faz com que essas tecnologias sejam desenvolvidas, e a partir desse desenvolvimento e a partir dessa absorção dessas tecnologias, a sociedade se modifica e ela também vai exigindo outras tecnologias, outras mudanças vão acontecendo, enfim. Sabe, é isso que esse autor está trazendo aqui, e eu acho que é uma visão muito importante, muito interessante, que a gente precisa ter também, sabe, para não cair nessa coisa do determinismo tecnológico. A tecnologia fez isso com a gente, não há nada que possamos fazer. Não é bem assim, né? É muito interessante que a gente pare para pensar, né, no sentido de, ok, a gente está numa sociedade mediatizada, a gente entendeu o que é isso, né? A gente entendeu que as mídias estão cada vez mais no nosso cotidiano. Quando a gente está falando da questão da internet, do online, isso ampliou isso de uma forma incrível, né? Eu falei, inclusive, na primeira aula também sobre a questão da pulverização do poder, da centralidade da comunicação, né? Então a gente tinha uma centralidade ali nas grandes corporações, seja de impressos, seja de televisão, de rádio, e que isso foi pulverizado, né? Que as pessoas têm construído conteúdos de comunicação de casa, como eu estou fazendo aqui, e tantas outras pessoas fazem com seus celulares, em vários outros lugares. Você que está aí, provavelmente, ou você tem um projeto, ou você quer ter um projeto, e você não precisa estar numa grande agência, num grande conglomerado de mídia para fazer isso, né? E essa pulverização acontece graças à comunicação online. Na primeira aula a gente falou toda a questão crítica que a gente tem disso, mas vamos continuar a partir daqui, né? Porque uma coisa é a gente entender que sim, há essa possibilidade. E como que nós estamos hoje na internet brasileira com relação a isso, né? E aí a gente tem um estudo do Instituto Qualibest de Pesquisa de Mercado, que é o primeiro instituto de pesquisa online do Brasil. E aí ele demonstrou em uma pesquisa realizada em março de 2018 e divulgada em junho do mesmo ano, que os denominados influenciadores digitais já são, para usuários da rede, a segunda fonte para a tomada de decisões com relação à compra de produtos. A pesquisa demonstra que esses profissionais que escolheram a internet como meio de propagar suas mensagens já influenciam seus espectadores, também chamados de seguidores, em diferentes áreas: gastronomia, música, esportes e videogame. E aí o pesquisador Fausto Neto, né, que também pesquisa as questões de mediatização, ele diz que as mídias deixaram de ser apenas instrumentos a serviço das organizações de processo de interação dos demais campos e se converteram numa realidade mais complexa em torno da qual se constituíram uma nova ambiência, novas formas de vida e interações sociais atravessadas por novas modalidades de trabalho de sentido. Neste contexto, as mídias não só se afetam entre si, se interdeterminando pelas manifestações de suas operações, mas também outras práticas sociais no âmago do seu próprio funcionamento. O que todas essas palavras querem dizer, né? Juntando com esse dado que eu trouxe sobre os influenciadores digitais estarem em segundo lugar já quando as pessoas pensam em algo para comprar e tal, quando pensam em alguma opinião relevante a se seguir, né? Que a internet hoje, ela parou de ser um acessório. A internet, ela não é um acessório da TV. A internet, muitas vezes, ela não é a segunda tela, ela é a primeira. É interessante isso, né? Até pouquíssimo tempo atrás, a gente tinha coisa como a TV ainda como principal. Então, as pessoas até falavam, né? Faziam transmissão na internet, falavam assim:
Tá assistindo a TV? Não tem problema, assiste a gente na segunda tela e tudo mais, né? A internet como aquela coisa para complementar, né? Aquela coisa como um acessório. Tem um programa de TV, mas ele tem um site ou ele tem um perfil. É claro que isso ainda existe, mas isso tomou completamente outra dimensão. Tem pessoas que são muito grandes, muito fortes e muito influentes na internet que não estão na televisão e não estarão. Tem formatos que existem na internet e que são fortes e que são importantes e que eles são da internet e eles estão lá e eles têm força na internet e eles têm força real na vida das pessoas. Porque eu lembro que as pessoas falavam assim, ser famoso na internet é que nem ser rico no banco imobiliário, não serve de nada. Lembra quando as pessoas falavam isso? As pessoas falavam muito isso. Hoje em dia, gente, isso virou completamente. O tanto de pessoas que querem ser famosas na internet, né? Porque é isso. A internet parou de ser um acessório. E ela se tornou central nas nossas vidas. E ela tem um modo de vida próprio, como disse o Fausto Neto aqui, né? Uma comunicação própria, uma maneira de ver as coisas próprio. Isso é muito interessante de a gente entender, né? Vocês que estão na internet, assim como eu, ou que querem entrar, que querem produzir algum conteúdo, nesse sentido, em que lugar a gente está hoje da internet brasileira? Em que lugar que a gente está hoje da sociedade brasileira? Não é mais o momento de a internet não dá nada. Internet não dá futuro. Internet é perda de tempo. Se for perda de tempo, é como lá atrás a minha mãe falava que eu estava perdendo tempo vendo televisão, sabe? É uma perda de tempo que tá todo mundo perdendo tempo. Muita gente conectada. E muita gente dando importância para tudo que tá ali. Para as pessoas que tá vendo, que tá ouvindo, para o que tá aprendendo na internet, que pega aqueles discursos e leva para a vida, que pega aquelas opiniões e leva para a vida, aquelas pessoas, aqueles criadores de conteúdo, aqueles bordões, enfim. É um fato, é uma realidade. A construção de conteúdo na internet é uma realidade no Brasil. E é uma realidade que impacta as pessoas. Acho que é isso que a gente precisa entender desse primeiro momento aqui. Vamos continuar nisso de forma mais concreta. E aí eu fui procurar quais são as redes que os brasileiros mais consomem. Eu achei uma pesquisa muito nova, muito fresca, e isso é muito legal, né? Foi no site Resultados Digitais, vou deixar o link aqui para vocês irem lá ver depois. Inclusive, tudo tem na descrição aqui, tá? Toda a minha referência bibliográfica para as aulas estão na descrição. Tá tudo aqui para vocês verem lá, tudo depois, tá? E aí o título é As redes sociais mais usadas no Brasil em 2023. Foi um relatório publicado em fevereiro de 2023, né? Enquanto eu tô gravando esse vídeo, a gente tá em março de 2023, então tem um mês muito fresquinha a pesquisa, e ela foi produzida em parceria entre a We Are Social e a Meltwater. Acho que é assim que fala. E aí as 10 redes sociais mais usadas pelos brasileiros são... Eu fiquei impactada aqui com algumas coisas do ranking e vamos conversar sobre isso. Em primeiro lugar, o WhatsApp, com 169 milhões de usuários. Sim, galera, muita gente no Brasil está no WhatsApp. E o WhatsApp é rede social? Sim, o WhatsApp é rede social. E mais tarde a gente vai explicar por quê. Segundo lugar, YouTube, com 142 milhões de usuários brasileiros. Instagram, com 113 milhões de usuários. Quarto lugar, Facebook, com 109 milhões de usuários. Quinto lugar, TikTok, com 89 milhões. Sexto lugar, LinkedIn, com 63 milhões de usuários. Sétimo lugar, Messenger, com 62 milhões. O Quai, ou Kawaii, mais conhecido como Kawaii, está em oitavo lugar, com 48 milhões de usuários no Brasil. Em nono lugar, o Pinterest, com 28 milhões. E em décimo lugar, o Twitter, com 24 milhões. Gente, o Twitter tá atrás do Pinterest em uso. E assim, não conheço pessoas que usam o Pinterest ou que falem muito sobre o uso do Pinterest, blá 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 e tal, sabe? Então o Twitter é uma coisa muito fechada. Quando a gente fala quem usa o Twitter, né, tem aquela coisa das pequenas causas. Sabe? Aquelas coisas que só são discussão do Twitter, é fato. Porque, gente,
o Twitter só está em 10º lugar no uso dos brasileiros. Eu fiquei surpresa com o lugar do Twitter. Em compensação, o TikTok, que é novinho, já está em 5º lugar, já, né? Passou o LinkedIn. É interessante ver essa lista, né? O Quai já está em 8º. Por que o WhatsApp é uma rede social? Porque as redes sociais são estruturas formadas dentro ou fora da internet por pessoas e organizações que se conectam a partir de interesses e valores em comum. E é isso, né? A gente se conecta no WhatsApp como? Através de grupos, através de trocas de mensagem, através de, enfim, a gente viu, por exemplo, das eleições, o WhatsApp sendo usado de forma bastante negativa, inclusive tudo mais, que a gente pode conversar em outro momento ou não, mas é isso, o WhatsApp é sim uma rede social, tá? E é a rede social mais usada do Brasil. Então, se você pensa em fazer uma estratégia para que as pessoas te compartilhem no WhatsApp, quem sabe, talvez valha a pena, né? Porque muita gente, inclusive, viraliza algum vídeo, é conhecida e tudo mais, porque viralizou no WhatsApp. Mas, enfim, isso é papo para depois também. Eu achei interessante porque essa pesquisa é muito nova, né? E aí, eu tenho esse dicionário aqui, que é muito bacana na minha dissertação. Ele me salvou bastante. Que é um dicionário de comunicação e mídia. Então ele traz muitas coisas aqui do mundo da comunicação, sabe? Mas ele é de 2009. Faz um tempão assim, né? Ele tá bem desatualizado. Mas como todo dicionário, ele tem seu valor no sentido de que o que tá aqui, né? Ele fala das origens, das coisas, dos termos e tudo mais. Ele tem seu valor por isso, assim, porque o que tá aqui não muda, né? A questão é o que precisaria ser inserido aqui. Provavelmente tem uma versão disso mais nova, depois eu vou procurar. Mas eu achei interessante trazer, porque eu fiquei pensando, dessas 10 redes sociais aqui, quais tem nesse dicionário? E, gente, só 3. Só YouTube, Facebook e Twitter estão aqui. E eu vou até ler a definição para vocês depois, mas é interessante porque é interessante também a gente entender que, gente, a internet, ela tá mudando com muita velocidade. Até pouco tempo atrás, o TikTok nem mesmo existia. E agora ele não só existe, como no Brasil é a 5ª rede social mais usada. E se a gente fosse fazer um recorte de idade, a gente ia perceber que ele, por os mais jovens, está até mais em cima, assim, sabe, do que nesse recorte geral. O Instagram, que é a 3ª rede social, não tá aqui. O WhatsApp, que é a 1ª, o WhatsApp não tá aqui, sabe? Então é muito doido, assim, quando a gente trabalha com internet, e é uma coisa que eu converso, né, com outras pessoas, com outros criadores como eu, às vezes cansa, sabe? Essa constante mudança, assim, mas a gente tem que estar se adaptando aos diferentes formatos, a diferente maneira de consumo. A gente tem que estar mesmo se adaptando, assim, porque, sei lá, há uns 4 anos atrás, o que eu tô fazendo aqui agora era vídeo. Agora, o nome disso aqui é vídeo longo, porque a gente tem os vídeos curtos. E agora os vídeos curtos são chamados de vídeo, né? Então antes a gente tinha o vídeo e o vídeo curto. E agora, com redes como Instagram, TikTok, tomando cada vez mais protagonismo, isso aqui é vídeo longo. Então tem toda uma construção e uma reconstrução que quem trabalha com internet, com comunicação na internet, tem que fazer no sentido de entender as novas redes. E qual rede vale a pena para mim? Qual rede vale a pena para o que eu quero falar, para o que eu quero passar? Qual rede vale a pena também pela sua relevância? Então eu quero atingir um número maior de pessoas? Será que vale a pena eu estar no Twitter, que é a 10ª, sabe? Ou será que vale a pena estar no YouTube, porque é a 2ª rede mais consumida pelos brasileiros? Mas será, em quanto tempo isso muda, sabe? Enfim, várias questões que a gente ainda vai conversar ao longo desse curso aqui, que vai ser muito legal, muito bacana. São coisas muito legais a gente conversar e entender. A gente tem algumas coisas muito interessantes de a gente pensar a princípio nessa internet brasileira, né? E como ela tem se desenvolvido, assim. Porque no início, a internet era um lugar realmente muito inóspito nesse sentido profissional, sabe? Então o YouTube ele foi feito para você subir e baixar
vídeos, assim, sabe? Então era uma coisa muito mais caseira, muito mais para colocar lá e mandar um link para as pessoas verem, você poder baixar o vídeo, sabe? Então isso foi se desenvolvendo aos poucos, assim. Então é muito interessante ver hoje na internet brasileira que a gente tem uma coisa muito mais profissional, né? Inclusive uma exigência do público mais profissional, assim. A gente tem, por exemplo, alguns marcos na internet. Porta dos Fundos é um deles, por exemplo, né? Quando Porta dos Fundos veio com toda aquela questão de equipe, de atores, de direção das esquetes, iluminação, locação e tudo mais, a gente deu um passo para trás, assim. Eu não sei se vocês se lembram do impacto do nascimento do Porta dos Fundos. Cara, toda vez que eles lançavam um vídeo, as pessoas ficavam, meu Deus, olha esse vídeo aqui e tal. Eu lembro que eu tava na faculdade e as pessoas paravam pra ver, peraí, lançou mais um vídeo do Porta dos Fundos, vem ver, e várias pessoas vendo juntas ao mesmo tempo. Foi realmente um marco, e tem essa coisa da questão profissional, né? Porque tem espaço para isso ainda, da questão de você produzir um conteúdo caseiro, um conteúdo que não tem essa produção toda, mas há uma exigência hoje na internet de uma coisa mais profissional, né? Porque as pessoas, gente, elas não ficam num vídeo que elas não conseguem ver nada, que elas não conseguem ouvir nada, que tá tudo chiado. Hoje em dia, na internet brasileira, a gente tem um pouco mais dessa exigência, porque as pessoas se acostumaram a isso, a consumir conteúdos bem produzidos na internet. Então essa ideia de que o que tá na internet tem que ser ruim, tem que ser tosco, caiu completamente por terra, sabe? Esse curso aqui, ele tem um recorte de raça e de classe. Então a gente sabe que o melhor microfone do mundo, a melhor iluminação não vai rolar. E eu não tô aqui para dizer isso para você, porque se eu fosse dizer isso, eu não teria começado e eu ainda não estaria aqui. Porque eu não tenho a melhor iluminação do mundo. Inclusive essa minha iluminação aqui é da janela, é do sol, é que Deus dá, sabe? Então não é essa questão. Mas a gente passou um degrau na internet dessa coisa do tosco. Só tem tosco na internet. Só tem coisa mal feita, coisa tremida. Não. De você pensar na melhor qualidade que você consegue entregar, sabe? A gente chegou num momento na internet hoje, por exemplo, que a gente tem figuras muito importantes aqui na internet. A gente teve o Lula, por exemplo, indo no Podpah, indo no Flow Podcast, indo no Desce a Letra Show, sabe? Programas que são da internet, né? O que eu falei antes sobre a questão de... Não tem mais essa coisa de a internet ser apenas um apêndice de coisas que estão na TV, por exemplo. Não! Esses programas, eles são formatos da internet, eles existem na internet, apenas na internet, e eles alcançam milhares de pessoas. E um presidenciável, e quem hoje é o nosso presidente, esteve lá em período de campanha. A gente está nesse momento da internet brasileira. A gente teve o Casimiro batendo recorde, né? Ele bateu o recorde mundial de 4,3 milhões de pessoas simultâneas numa live aqui no YouTube, assistindo a Brasil e Suíça pela Copa do Mundo. E é interessante isso também. A gente teve pela primeira vez uma Copa do Mundo transmitida online. Para nós, aqui no Brasil, Copa do Mundo sempre foi sinônimo de quê? TV Globo, Galvão Bueno. E aí, esse ano, a gente teve a Cazé TV cobrindo os jogos da Copa, transmitindo os jogos da Copa, sabe? E aí, a gente está nesse momento na internet brasileira de uma expansão gigantesca. Mas aí vamos para a nossa realidade. Beleza, Maricela, muito legal. Casimiro, podcast, mas e nós que somos pessoas pretas? E aí? O que dá para fazer? É interessante para a gente entender esses modelos maiores, né? Esses modelos mais inalcançáveis mesmo, que quando a gente está falando de internet, a gente está falando de um lugar profissional hoje, sabe? Que as pessoas que estão produzindo entretenimento, produzindo comunicação, educação, elas estão realmente fazendo isso como um trabalho. E não há o que se questionar mais a respeito disso. Sabe? A internet é um campo, sim, profissional para muita gente. E aí, pensando em pessoas pretas que transformaram as suas carreiras dentro da internet, eu trouxe alguns nomes aqui. A gente tem o Lodi, né? O Lodi é um produtor de conteúdo que está na internet há muito tempo. É um homem negro periférico que começou falando muito sobre quadrinhos,
porque ele é um leitor aficionado por quadrinhos, cultura pop. Ele também tem a parceria com o Cauê no Desce a Letra Show, que é o podcast que eles fazem juntos, né? A gente tem o Tasso Santos, do Herdeira da Beleza. O Tasso é maravilhoso. O Tasso, ele é maquiador, jornalista de beleza, especialista em pele negra. E ele traz todo esse conhecimento dele para a internet. E ele conseguiu transformar isso em algo muito poderoso. Ele conseguiu construir uma comunidade muito sólida. A gente vai conversar mais sobre isso também ao longo do nosso curso. Mas o Tasso, se você não conhece ainda, é uma pessoa muito interessante para conhecer. A gente tem a Nath Finanças, que eu acredito que vocês conheçam. A Nath, ela se formou em administração e ela começou falando sobre questões financeiras mesmo para classe C, sabe? Ela continua falando sobre isso para a classe trabalhadora. Ela conseguiu transformar isso numa carreira. Hoje é a carreira dela. Hoje ela tem o Nath Play, inclusive, que é uma plataforma própria dela de conteúdos ali que você pode assinar e ter vários conteúdos dela. Mas ela começou aqui no YouTube, começou nas redes sociais e continua também nas redes. Você vai se transformar numa Nath Finanças. Não é isso. Porque se fosse isso, eu teria me transformado numa Nath Finanças e eu não me transformei. Mas a questão é ver pessoas pretas tendo a internet como um espaço profissional, sabe? Eu tô trazendo esses exemplos justamente para isso. E exemplos diferentes. E a gente tem a Deia também, né? A Deia Freitas, do Não Inviabilize, que inclusive tá patrocinando esse projeto aqui. A Deia tá nas plataformas de áudio. E a Deia também transformou a carreira dela na internet, produzindo conteúdo comunicacional. Então a gente tem aí pessoas pretas produzindo aqui na internet em diferentes áreas, de diferentes maneiras. Durante o curso a gente vai destrinchar isso, podem ficar tranquilos e tranquilas, de uma maneira muito mais detalhada sobre essa construção de público, como a gente constrói isso, como a gente pode pensar em construir isso, quais mecanismos, enfim. A gente vai conversar muito mais sobre isso, mas essa primeira aula é para dar essa pincelada mesmo, para a gente entender. Tá, e a internet brasileira? Como tá hoje? Dá para ter conteúdo profissional? Não dá? O que as pessoas estão consumindo? Quais redes e tudo mais? Enfim, um papo muito legal que eu gosto muito de ter, gosto muito de conversar sobre essas coisas. Estudar para fazer essa aula aqui foi muito legal, então eu espero que tenha sido bacana para vocês também, que tenha agregado, como eu disse, as minhas fontes, tá, de informação, vão estar tudo aqui embaixo para que vocês leiam mais também, pesquisem mais a respeito, tá bom? O nosso Forms também, o link vai estar aqui embaixo para eu conhecer melhor vocês, quem está fazendo as aulas, quais as expectativas de vocês, preencham lá. E dia 29, às 8 da noite, eu vou estar aqui numa live para a gente conversar sobre essas 3 primeiras aulas e o que mais vem por aí, tá bom? Beijo enorme para vocês. Até a próxima. Tchau.